jogá-lo fora? Não, Senhor. Ele foi pisado, ferido e sangrou, para que nós pudéssemos ser curados. Amém. Glória a Deus. E por meio disso, nós, pelas suas pisaduras, nós seremos sarados. Meu Deus. Cada um de nós. Agora, enquanto estão vindo, reunindo-se ao redor do altar para oração, muito desse super evangelismo americano aqui e falar sobre você tem que fazer isso, você fazer aquilo. Aí está uma coisa sobre a qual quero ser honesto com você, meu amigo. A maneira que Deus cura está baseada em o servirmos. Está vendo? Amém. Está baseada em o servirmos. Devemos aceitar nossa cura baseado em o servirmos, depois que formos curados. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. Está vendo? Está baseado em você servir a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né, irmão? O que nós oramos aqui fechou, né, com a mensagem de hoje, né? Está baseado, né, de nós ser curado é nos achegar a Deus, né? Somente Deus pode nos curar. Somente Ele pode nos sarar. Só Ele. Então confia nele. Confiar nele e fazer o bem, diz a palavra de Deus. Quando nós confiamos no Senhor, Ele também, automaticamente, Ele resolve a nossa questão. Glória a Deus. Então, hoje eu quero trazer algo que Deus pôs no meu coração a falar. Algo aqui interessante, serve para mim, serve para qualquer uma pessoa que queira ter uma mudança radical com Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus. Ela está tanto em nossa boca, tanto no nosso coração. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, para que a nossa vida seja santificada por ela. É ela que nos santifica. Ela vai santificar o corpo inteiro, o corpo todo. Tanto a boca, tanto a língua, tanto a alma, tanto o espírito. A cobrança é maior, irmão. É a nossa boca, é o nosso lábio. É daqui que sai a bênção, que sai maldição. A Bíblia diz: não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas que saia a palavra que venha edificar uns aos outros. Então essa é a questão de cada crente hoje, nesses últimos dias, é falar palavras que edificam um ao outro. Não palavra de maldição, mas sim palavra boa, agradável a Deus. Essas são as palavras sinceras diante de Deus. O profeta, nosso profeta, ele diz assim: se você for sincero quando orar, nada resistirá diante da sua oração, se você fizer com que eles creiam em você. A Bíblia diz que o que nós falamos é porque o nosso coração está cheio. Então nós temos que procurar ser temperante, ser como o sal, ter palavras temperadas. Seja a vossa palavra temperada com sal, para que saibais como deve responder. Quando eu vou ensinar alguém, ou quando mesmo eu vou exortar alguém, eu tenho que ensinar com palavras brandas, uma palavra pesada, para não ferir o meu irmão. Seja a tua palavra branda, quando tu for ensinar, quando tu for pregar, ou quando tu for exortar alguém,
Não poreis mar diante dos meus olhos. Aqui o salmista Davi, ele diz, não poreis coisas mais diante dos meus olhos. Em outra tradução diz, não poreis coisas imundas aos teus olhos. A gente perceber que é coisas imundas, então a gente não vai botar diante dos nossos olhos. Né? O salmista Davi tinha esse cuidado. Porque essas coisas, ela vai nos afastar de Deus. Os nossos pais, ele nos ensina a nos educar. Nossos pais. Quando nós nascemos, ele começa a ensinar os filhos. O pai que tem amor pelos seus filhos, ele ensina. Ele corrige. Ele disciplina. Então, o pai, a primeira coisa que ele diz, meu filho, não fale palavrão. Não fale palavra torpe. Então, hoje em dia, você vê a sociedade hoje desenfreada nas suas palavras. Mas o cristão tem que ter temperamento. Tem que ter temperamento, tem que ser com um sabor aos outros. Falar palavras que venham trazer refrigério para a alma. E quando o cristão ele está cheio da palavra de Deus, automaticamente ele só vai falar coisas boas, coisas sinceras. Uma forma de expressão popular, que hoje todo mundo acha normal falar um palavrão. Hoje você vê as redes sociais aí, é que mais fala palavrão, está recheado de tanto palavrão. Se nós queremos ser cristão, nós temos que ter uma separação. Eu preciso ter uma separação, eu preciso me separar das coisas imundas. Ser santo é se separar do mundo. Isso é ser santo. Morreu fulano de tal, já é santo. Não. Morreu fulano de tal, já fizeram ele como santo. Não, isso não é santo. Ah, mas ele é santo porque ele não bebia, ele não fumava, ele não se prostituía, ele só vivia ensinando os outros. Só fazia dar doutrina. Mas que tipo de doutrina ele estava praticando? Que tipo de ensinamento ele estava dando? Um homem que é impuro, como o salmista Davi fala, que nós somos impuros. E para nós ser uma pessoa purificada, é necessário nós chegar diante de Deus para purificar nosso coração que está imundo. Santo, nós somos, porque nós somos separados deste mundo. Santo, nós somos, porque a nossa vida é santificada a Deus. Seja santo como o Senhor é santo. As minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja, o salmista Davi diz, lava-me da minha iniquidade, purifica do meu pecado. E ela está diante dele. Por onde que nós pecamos? Pela cobiça. Quando nós cobiçamos, trazemos para nós pecamos. Eva pecou pela cobiça. Eva pecou. Por quê? Porque nós vamos pecar pela nossa cobiça.
Pelos nossos olhos nós pecamos. Pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência, né? Então, nós temos que ter essa atitude de um verdadeiro cristão. O nosso modo de falar pode determinar quem serão nossos amigos. Tem aquele ditado: anda com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Se nós andar com um cristão, nós vamos ser cristão, lógico. Se nós andar com um ímpio, a gente vai ser ímpio. Se nós andar com um que bebe, automaticamente tu vai ficar bêbado também. Que é a cobiça, o pecado. Está rodeado, né? Está rodeado. Está rodeado os pecados. A Bíblia diz que há multidões nos rodeando. Multidões de pecado. Eles estão lá do outro lado. Lá do outro lado eles estão. Eles estão de redor de nós. Deus disse para Caim: Caim, não é aceito fazer o bem? Né? Não é aceito fazer o bem? Se tu fazer o mal, o pecado já te aporta. Caim estava querendo matar seu irmão e Deus sabia disso. Ele já via no coração a maldade que estava no coração de Caim, para dar fim no seu irmão. Ele disse: Caim, se tu fazer o bem, né, eu vou aceitar. Mas tu faz o mal, eu não. Né? A Bíblia diz que Deus não pactua com o pecado. Então nós temos que nos afastar. Quanta influência teremos se vamos conseguir um emprego ou uma aprovação? Quando nós vamos procurar um emprego e a gente vai estar ali, né, com aquelas pessoas ali que vai te entrevistar, e vão fazer uma entrevista contigo. E se aquela entrevista tu passar nela, tu foi né, aprovado, né? Isso? É aprovado. Porque tu passaste. Psicotec. Hoje em dia, para você conseguir um trabalho, tem que fazer psicotec. Trabalho de carteira assinada. Tem que passar pelo psicotec. E nem todos passam. Todos são reprovados. Alguns são aprovados, outros são reprovados. Agora veja diante de Deus. Deus, ele prova o seu filho. Qualquer situação, Deus prova. Ele está te provando. Todo dia Deus nos prova. E cada aprovação é um teste de nós nos aperfeiçoar diante dele. Senhor, eu pequei contra ti somente. Aí você vai e pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Por quê? Porque ele é longânimo. Porque ele é grande em perdoar. Como os outros vão nos encarar, né? Como é que os outros vão nos encarar? Nós somos cristãos no meio da sociedade. Nós temos que demonstrar que não somos cristãos. Porque se os outros olham para nós assim, eles querem ver uma melhora de nós, querem ver uma aperfeiçoação de nós. Se nós estivermos errados, a tendência é nós piorar mais ainda para eles. A vontade deles é não ir na igreja. A desculpa deles é não ir na igreja. Porque, por que eu vou na igreja? Porque aquele cristão ali está na igreja todo dia, mas está vivendo daquela mesma forma? Aquela mesma maneira? Então, como é que eu vou na igreja? A igreja é para mudar, né? A igreja é para transformar. A igreja é para libertar. A igreja é para curar. A igreja é para salvar. A igreja é para tirar dor.
há uma reconciliação com Deus sempre. Sempre é uma reconciliação quando nós pecamos. Não saia da vossa boca palavra torpe. E de você nenhuma palavra pervertida. Efésios 4:29. É que hoje muitos estão pervertindo, principalmente as crianças, a falar palavrão. Se uma criança mora com seus pais que não educa ela, claro que ela vai pegar os ensinamentos de fora. Mas não é um ensinamento que traz benefício para ela. É o contrário. É o contrário. Se ela for uma cristã e está lá no meio da sociedade lá, digo uma criança, vamos supor uma criança de 10 anos, né, lá no meio dos coleguinhas. Os coleguinhas lá falam palavrão. Ela vai aprender de lá, porque ela não tem uma educação dentro da casa dela também. Mas não ensina. E nós temos ensinamento dos nossos pais. Por isso que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar. Quando ele for velho, ele nunca se esqueça de que ele foi ensinado. Ele sempre vai lembrar: meu pai me ensinou a andar assim, assim e assim. Então eu vou andar conforme meu pai me ensina. Assim é Deus. Ele é o nosso pai. Se pedimos pensamento indigno, mudando em nossa mente, a boca simplesmente vai falar do que o coração está cheio, né? Então a boca sempre há de falar de que o coração está cheio, da amargura, do ódio, do rancor. Então nós temos que nos encher de Deus. Porque antes do assim tu criticar alguém, antes de nós zombar de alguém, muitas vezes nós pensamos. Não vai criticar uma pessoa, zombar de uma pessoa, se tu não pensar primeiro. Tem que pensar. Automaticamente a tua consciência vai falar contigo. Mas olha, não pode. Mas aí, como o teu coração está cheio de amargura, de ódio, tu vai falar. Irmão Augusto, eu queria uma mensagem hoje mais pentecostal. Não. Hoje eu venho falar o que Deus pôs no meu coração. Sempre que Deus pôs no coração do pregador, ele tem que falar. Se não falar, hoje à noite não dorme. Aleluia. Pelo contrário, diga a palavra de gratidão a Deus. São palavras de saudação. Então, são palavras de veículo de nossas ideias. Muitas vezes nós temos essa ideia. Se nós pensássemos antes de falar, nós pensamos sim. Mas muitas vezes o pensamento parece que é mais forte que a nossa consciência, que nós não damos ouvido à nossa consciência. E acabamos desenfreados. É como um carro quando está desenfreado. O carro estando desenfreado, não tem ninguém que pare. Assim é o homem, quando ele não tem um freio. Ele precisa ter o freio. E da onde vem esse freio? De Jesus. Jesus que freia o homem. Então, o coração do justo medida o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda. Então, o coração do justo, ele tem a medida de que ele vai falar. Ele já tem a palavra, porque ele é um cristão. E vai dizer: Senhor, me dá a palavra de falar com aquela pessoa. Eu estou zangado aqui, Senhor. Estou zangado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, naquele momento, nós freamos. Senhor, não permita que eu fale palavra perversa para essa pessoa. É assim que Deus age.
Porque é justo. O justo, ele tem que ser justo mesmo. Tem que andar na justiça de Deus. Por isso a Bíblia diz assim, ó, que tenha o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus, por nós. Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz. Ele nos amou primeiro. Mesmo nós ainda sendo pecador, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos um pequeno Cristo aqui. E para nós representar Cristo, temos que ser como Cristo foi. E assim nós vamos vivendo na presença de Deus, dando glória a Deus. Em glória, em fé. Nós vamos dando, né, testemunho de Deus. Vamos testemunhar a Deus pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós vamos testemunhar de Deus. Só ler aqui, Efésios 13:8. Vamos ler aqui Efésios 13:8. Efésios 13:8. Efésios 13:8. A mim, mínimo de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo. Veja, então essa graça foi dada a quem? Aos santos, para ser incompreensível. Nós temos que ser incompreensível. Então, é o modo de nós aprendermos com Deus. Veja o que Deus diz também em Tessalonicenses. Tessalonicenses. Deus está em Tessalonicenses. Tessalonicenses 4, se não me engano. 4:29, parece. 4:29. 4:29, eu errei aqui. Efésios 4:29. Tessalonicenses 13:8. 13:8. Porque agora vivemos, se está firme no Senhor, porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nós regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, mesmo nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhamos a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensível, mais uma vez, em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Mais uma vez ele diz também, em todos os seus santos. Então, aonde é que está o resultado para nós sermos santos? É na nossa boca, é no nosso falar, é no nosso pensar, é no nosso agir. Quando nós agimos dessa forma, pensamos dessa forma, nós estamos nos santificando, nos aprontando para nos encontrar com Deus, para nos encontrar na sua vinda. Então nós vamos viver uma vida em santificação.
Santificação, há muitas pessoas dizem, só é nos afastar de comida, alimento. Não. A santificação está dentro de nós. Ela está dentro de nós. O reino de Deus, ele não está invisível. Hoje o reino de Deus não está mais invisível. O reino de Deus está visível. O reino de Deus somos nós hoje. As pessoas nos vejam, as pessoas nos olham, porque nós somos o reino de Deus aqui na terra. A oração do Senhor Jesus Cristo, orando ao Pai, ele diz assim, Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é o nosso Pai celestial que está no céu. E ele está aqui na terra também. Está dentro de nós. Está dentro da tua boca. E está dentro do teu coração. Deus, Jesus, nosso Senhor, Salvador. Para terminar, vou ler só essa aqui. Aqui. Ora, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado, o que significa homem do pecado? O homem da iniquidade. O homem do pecado, ele não tem freio na sua boca. Só vai sair palavrão. Só vai sair palavra obscena. Então ele é o homem da iniquidade, o homem do pecado. E hoje nós estamos vivendo, já nos últimos dias, sabendo que o espírito do anticristo já está operando, já está agindo, através dos filhos da desobediência. E nós temos que ter cuidado com eles, porque eles são os anticristos, que estão desaperfeiçoando a palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus, falando de imoralidade, pervertendo aos olhos de Deus. Cada dia as crianças sendo pervertidas. Mas, irmão, por que tu fala tanto em criança? Porque as crianças, elas são o futuro da manhã. Se nós não ensinar as crianças a serem criança, hoje elas estão não sendo mais crianças, elas estão sendo adultas. Elas se acham já que elas são adultas. Elas se governam. Porque elas não são mais ensinadas, não são mais disciplinadas, porque o mundo lá fora vai corrigir elas, vai ensinar elas de outro modo, de outra maneira, da forma deles. Mas Deus quer nos ensinar da forma dele, a nós, hoje, enquanto a sua vinda ainda não se aproximou. Mas quando ele vir, a Bíblia diz que os santos subirão ao encontro deles, todos os santificados, e verão a Deus. Todos de coração limpo verão a Deus. Isso é o maior cuidado, é a nossa natureza carnal, que muitas vezes nós somos carnal aqui na terra, mas nós aceitamos o Espírito falar mais alto, porque a Bíblia diz que há uma luta, há uma briga, há uma guerra, tanto com o Espírito, tanto com a carne. O Espírito e a carne, eles militam, eles guerreiam. Porque nós estamos sendo mais a favor da carne, muitas vezes. E a Bíblia diz, não entristecei o Espírito Santo, ao qual tu foi selado para o dia da tua redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, irmão, com palavra mal colocada,
nós vamos entristecer o Espírito Santo. Então o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, ele está agindo de uma forma que muitas vezes nós achamos que é o homem. Não, é o iníquo nesse homem. É o espírito do anticristo agindo, falando toda pervertidade. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora ao Senhor, encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos vós, porém, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouve, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho de fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmos o exemplo para nós imitar-te. Porque quando ainda estávamos, então aqui ele está dizendo aqui, exortando, que nós não temos que andar com aquele irmão que anda desordenadamente. Nós temos que andar com um irmão que sabe andar. E não fala a palavra toda. Hoje em dia os crentes estão pregando aí a palavra de Deus, fala cada palavrão no púlpito. O anticristo está entrando dentro das igrejas. O espírito do anticristo está entrando dentro das igrejas, pervertendo a boca. Glória a Deus, aleluia. Uma vez aqui, um irmão chegou aqui, não vai falar que é um irmão, mas ele soltou um palavrão dentro. Então, vamos ter cuidado, irmão. Ter cuidado. Aonde nós chegarmos, seja em casa, seja no nosso lar, seja onde for, nós temos que ter cuidado, nós temos que botar o freio na nossa boca, porque Deus não sagrada. Deus sagrada daqueles que falam palavras boas, palavras que edifiquem um aos outros. Né? Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus sempre esteja nos abençoando com a sua palavra. É a palavra que muda a gente. A palavra de Deus que ela nos encaminha a cada dia nos aproximar de Deus. Sem ela nós não vamos a lugar nenhum. A ela que nos limpa, a ela que nos purifica. A todo o nosso corpo. Nós estamos limpos pela palavra. Hoje aqui eu estou lutando, né? Esse negócio da música aqui não tem rede. Todo mundo pegando aí. Deus abençoe os irmãos na internet também. Deus abençoe a todos.